E para analisar os temas que marcaram esta semana são meus convidados Luís Filipe Carvalho e também Leonardo Espírito Santo. Aos dois, boa tarde, bem-vindos como sempre ao Fecho de Contas. Leonardo, hoje começando por ti, olhando para estes números da criação de emprego, 215 mil novos postos de trabalho, acabou por sair dentro do intervalo previsto e aquilo que dizia hoje um analista é que tudo o que for acima de 200 mil e cada vez mais próximo de 300 é muito positivo. A questão que eu te coloco é, podemos finalmente assistir já em setembro, na próxima reunião da Reserva Federal Norte-Americana, à subida dos juros, tendo por base mais estes dados? Acho que a situação continua pendente ou em aberto, mas claramente este dado é mais um contributo para que isso aconteça mais cedo do que mais tarde, nomeadamente em setembro. É uma criação de emprego que já vem desde o início do ano e que, inclusive, nos últimos 2 meses voltou a acelerar. E Até houve uma revisão sólida. Em alta em relação a junho. Inclusive houve essa revisão em alta, ligeira, mas em alta. E, portanto, são números realmente muito fortes, ou suficientemente fortes para levarem a que vários membros da Reserva Federal estejam desconfortáveis com a possibilidade de isso significar inflação mais para a frente. Coisa que, de facto, ainda não se verifica, porque aquilo que se vê até ao momento em termos de salários é bastante moderado, é um crescimento de 2%, ou acima de 2,1%, mas que é um crescimento que é realmente moderado e que não é suficiente propriamente para levantar grandes alarmes em relação à inflação. Agora, com a taxa de desemprego tão baixa como já está, e como aliás já estava, e com esta criação de emprego, é natural que a Reserva Federal esteja tentada, e das últimas declarações é isso que parece estar claro, esteja tentada a subir o quanto antes, assim que for possível. Ainda assim, por este gráfico, Leonardo, estamos a ver desde sensivelmente meados, segunda metade de 2012 até agora o mês de julho, já ali assinalado a laranja, aquilo que os mais críticos do desempenho da economia norte-americana diziam depois de conhecidos os dados de hoje, e nomeadamente os últimos dados, e pegando, por exemplo, na inflação, que ainda assim, apesar de juros baixos, continua muito aquém da meta estabelecida, diziam que estão ainda longe, os números da criação de emprego este ano estão ainda longe dos números da criação de emprego em 2014. Se olharmos para este gráfico, vemos que, tirando ali, sensivelmente, eu diria, 3 meses que se distinguem ali, quer dizer, o resto, este início de 2015 já está muito próximo dos valores de 2014. Portanto, não podemos dizer que seja assim tão mau quanto se pinta ou quanto pintam estes analistas mais pessimistas. Sim, mau não é. Aliás, a esmagadora maioria dos analistas até é mais favorável ou acredita mais que as taxas vão já subir, portanto, que a economia já está preparada para suportar com uma subida de taxas, mais até que o próprio mercado, é aquilo que o mercado de taxas de juros está a descontar. Isso é bastante interessante, na medida em que até é bastante único essa discrepância entre as expectativas dos analistas, dos economistas, de uma forma geral, e do mercado, dos intervenientes do mercado, naquilo que percepcionam nas taxas de juros. Mas o crescimento de emprego é, sem dúvida, sólido, configura aquilo que a Reserva Federal tinha referido na última reunião, de haver alguma melhoria continuada do mercado de trabalho. Acho que isso se concretiza, e, portanto, os números são suficientes para poder levar a uma subida de taxas, mas ainda há mais um relatório de emprego, ainda antes da próxima reunião, e, portanto, diria que quem acreditava que vai ser em setembro, continua a acreditar que será setembro. Quem estava mais cético, provavelmente estará um pouco menos, mas a situação está claramente ainda em aberto. Luís, estamos a ver os valores e a evolução descendente da taxa de desemprego nos Estados Unidos, a ficar mais uma vez, manteve-se face a junho, os mínimos de 7 anos, 5,3%, mas voltando a esta questão dos non-farm payrolls, os salários, a criação de emprego, nos Estados Unidos, não contabilizando os cargos, as profissões agrícolas, mas há maior atenção em relação a estes dados agora, precisamente porque está tudo à espera que a Fed avance com a subida das taxas de juro, ou são sempre dados importantes? Não, são sempre dados importantes. Estes são sempre dados que o mercado está todo a olhar e está à espera para perceber qual é a tendência que o próprio mercado irá tomar, não é? Nomeadamente esta questão da decisão que está pending há bastante tempo de uma eventual subida de taxa de juro no mercado norte-americano. É claro, estes são valores cruciais para essa eventual subida ou não já em setembro. Eu queria só dar aqui uma nota relativamente aqui a esta questão da criação do emprego, é que um dos aspectos dos números que saíram hoje, algo que surpreendeu foi justamente a questão da criação de emprego no manufacturing.
Isto é até um bocadinho contraditório relativamente aos números que têm sido e têm vindo a ser apresentados nestes últimos tempos, relativamente à produção, ao ISM, à produção industrial, aos pedidos de novas encomendas à indústria, que têm sido um bocadinho mais fracos. Isto, claro está, que tem tudo a ver com a questão da energia e do petróleo e de todo este tema, não é? Portanto, eu não sei se esta subida no manufacturing terá, ou seja, possa ser ou não muito sustentável, não é? Era apenas a nota que eu queria dar. Porque esta subida agora na parte da indústria é, como te digo, está completamente ao revés daquilo que tem sido apresentado em termos de números para a indústria, percebes? Portanto, a criação de mais emprego. E referes também à questão do dólar mais forte, que tem prejudicado nomeadamente a indústria exportadora. Claro que sim. Portanto, haver mais criação de mais emprego nesse setor é um bocadinho contraditório relativamente aos dados que têm sido apresentados. Não é? O que é que poderá estar aqui a fazer mexer estes dados, nomeadamente a criação de emprego neste setor específico? Olha, certamente a questão de toda a indústria relacionada com a energia, não é? Que tem tido aqui algum impacto, certamente. Muito bem. Leonardo, o que é que podemos esperar e sabemos, e ainda ontem tivemos a reunião do Banco de Inglaterra que, curiosamente, dizia-se que já está a adotar o discurso tanto do BCE como e principalmente da Reserva Federal Norte-Americana. Subida de juros será lenta e gradual. E dependendo dos dados económicos e dos fatores exógenos, fatores externos, mas qual será o ritmo? Parece que vai ser mesmo seguida esse ritmo lento, chamemos-lhe assim, essa subida gradual de juros. Poderemos assistir a uma subida e nesta altura os juros nos Estados Unidos estão entre os 0 e os 0,25. Poderemos assistir a uma taxa de 0,5%, 0,75%, se subir em setembro? Sim, a subida será 25 pontos. Será de 25 pontos, sim, isso não restam grandes dúvidas, porque a questão mais técnica é que, ao contrário de outros ciclos, a taxa de juros, em vez de ser da Reserva Federal anunciar uma taxa de juros concreta, vai manter um intervalo, que neste momento é entre 0 e 25, e que passaria com mais 25 a 25 a 50. É a única questão, portanto, porque isso mantém alguma discricionariedade para a Reserva Federal manter uma taxa de juros mais perto dos 50 ou mais perto dos 25. É apenas isso, mas a subida claramente não será superior. Isto vai ser uma subida muito mais lenta do que noutros ciclos. É preciso ter em conta e relembrar que estamos ainda a sair de uma crise financeira muito profunda, com níveis de endividamento ainda muito elevado, e uma recuperação económica de uma crise dessas, uma crise financeira como a que tivemos, é muito mais lenta, e tem sido, aliás, muito mais lenta no nível de crescimento, inclusive também no próprio mercado de trabalho, na recuperação dos postos de trabalho. Tudo isso é muito mais lento e portanto, daí que estamos ainda num contexto que pode não ser de deflação, mas que é muito perto disso. E, portanto, esse é um problema comum, quer aos Estados Unidos, quer à zona euro. É um problema global, é a economia global. Quer até ao Reino Unido. E isso, em relação às decisões da FED, tem duas implicações. A primeira é que as subidas vão ser mais lentas, não vão ser tão rápidas e tão agressivas como eram noutros ciclos passados, e provavelmente, no final de todo esse ciclo de subida das taxas de juros, o nível a que as taxas de juros vão estacionar, vão parar de subir, também vai ser mais baixo. Certamente haverá o receio de que, com a subida das taxas, possa de alguma forma interromper ou arrefecer esta recuperação. As taxas estão a 0 e hoje, apesar de estarem a 0, já é esse receio. Portanto, quanto mais com taxas depois mais elevadas. Luís, que análise fazes da reabertura da Bolsa Grega? Hoje, que fecha esta semana, eu posso dizer-te que, em números redondos, a Bolsa Grega perdeu 10 mil milhões de dólares só esta semana. Sim, ela abriu logo na segunda-feira a cair cerca de 16,2%. Mínimos de 87. Mínimos de 87. E não caiu mais porque houve ali algumas medidas que foram impostas, nomeadamente a queda de 30% na cotação de um título, como aconteceu, por exemplo, nos bancos, logo no dia da abertura, que os bancos gregos caíram 30%. Isto foi assim na segunda-feira, foi mais ou menos assim na terça-feira, e o mais ou menos refere-se à queda dos bancos nesse dia. Portanto, a Bolsa não caiu tanto, e os bancos chegaram a estar a perder 30%, e depois alguns deles já não chegaram a perder tanto no final da sessão, não é? Mas o que eu te digo é que a Bolsa, até meio desta manhã, tinha uma quebra de 15,5%.
O que quer dizer que ontem e hoje a Bolsa já teve alguma recuperação. E, no meu entender, teve alguma recuperação devido ao facto das notícias que têm vindo a ser vinculadas, no sentido de se conseguir chegar a um acordo com os credores até dia 18. Entretanto, já se dizia hoje também que a Alemanha estaria ou preferiria um segundo empréstimo intercalar antes de estar tudo fechado. Mas, pode acontecer. teoricamente, essa era uma opção evitável. Pois pode acontecer, porque temos ali 3 bis e qualquer coisa para pagar no dia 20, ou no dia 20, creio que é no dia 20, ao BCE. E, portanto, não chegando a acordo no dia 18, em vez de estar a fazer as coisas, enfim, um bocadinho mais à pressa, se calhar era preferível um segundo empréstimo intercalar. Pode acontecer. Leonardo, estamos a ver nesta altura o índice ATHEX, que reúne os maiores bancos gregos cotados. Durante a ação de hoje, embora em sentido descendente, mas se olharmos para a semana, para estes dias, percebemos e ali percebe-se melhor como é que tem sido estes últimos dias, nomeadamente depois da reabertura da Bolsa grega. São perdas muito elevadas. Como é que fica a banca grega? Eu estava a fazer contas hoje, desde os máximos de 2007, início da crise financeira, os bancos gregos perderam cerca de 90% do seu valor de mercado. Sim, e isso acontece porque há aqui expectativas de necessidades de capitais muito elevadas e que vão diluir bastante os atuais acionistas dos bancos. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que os atuais acionistas dos bancos gregos vão sofrer perdas muito elevadas. Ninguém sabe exatamente qual é que é o montante. Falava-se há pouco tempo de necessidades de financiamento até aos 25 mil milhões de euros para os 4 bancos cotados gregos. Mas a verdade é que julgo que ninguém sabe exatamente o montante que vai ser necessário para recapitalizar os bancos gregos. Mas seguramente que vai ser muito forte e que vai diluir muito os atuais acionistas e que eles estiveram presos, enfim, quem tinha ações dos bancos e todas as outras ações em Atenas, durante 5 semanas não pôde fazer nada. E em que aconteceu muita coisa. Aconteceu primeiro o referendo, depois mais tarde, de facto, um acordo, mas que deixou a economia com os controles de capitais bastante paralisada, e os poucos indicadores que tivemos desde então também em termos económicos são muito maus, mas é reflexo de uma economia que está em paralisia, com aquele controle de capitais, com essa imposição que torna toda a atividade económica extremamente complicada e que é realmente uma nuvem muito forte sobre toda a economia grega e, portanto, das ações. Se bem que realmente houve alguma discrepância, alguma melhoria do resto das ações não financeiras que começaram a recuperar a partir de terça-feira. Luís, e olhando para este quadro, parece uma pergunta redundante, mas temos aqui as desvalorizações também, números redondos da banca grega esta semana. E o banco que perdeu menos foi o National Bank of Greece, mesmo assim acima de 30%. A questão redundante, a tal que eu te dizia, é possível ainda cair mais? Ou seja, daqui para a frente, eu digo isto porque esta semana um analista internacional dizia: bem, meus senhores, se acham que depois da sessão de segunda-feira, se acham que isto foi mau, esperem porque vem aí ainda mais. Pode vir, isso pode acontecer, mas há que olhar não só para estes valores que apresentas relativamente à queda dos bancos, há que olhar não só para a questão dos bancos, mas para olhar para a economia no seu todo, não é? E esta paralisação de um mês, ou se calhar até já desde janeiro que se vem notando, mas neste mês em que a Bolsa esteve fechada e que aconteceram estes eventos todos, não é? A verdade é que se um número da produção industrial, e o que eu te digo é que o número da produção industrial saiu com 30,2. O gráfico era uma queda vertical, praticamente. É uma loucura, não é? E, portanto, desemprego a 25%, e, portanto, uma recessão prevista de 4% este ano. Como disse muito bem o Leonardo, não é? Todos os fatores, todos os dados económicos que têm sido uma contração de tal maneira, as necessidades eventuais mais para a frente dos bancos, em termos de capitais, serão certamente uma realidade, eventualmente os 25 bis de que se fala, e, portanto, se pode cair mais, pode cair mais. Agora, peço desculpa, este fator que estamos aqui e que está a ponderar e estas subidas na Bolsa grega nestes últimos dias estão muito pending desta questão do acordo que está aí para ver. Muito bem, Luís Filipe Carvalho e Leonardo Espírito Santo, como sempre, muito obrigado pela vossa análise. No Fecho de Contas.